Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta quarta-feira, dia 22 de janeiro, celebremos em comunhão com toda a Igreja a segunda semana do tempo comum. O Evangelho de nossa meditação está em Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado. Para poderem acusá-lo, Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disseram ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como o haveriam de matar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, veja que o Evangelho de hoje é pequeno, mas de grande ensinamento para nós. A boa nova do Senhor, vem nos trazer o reino, o reino anunciado. Mas veja que a primeira coisa que nós olhamos no Evangelho, Jesus tem de compaixão daquele homem, Com certeza aquele homem está sofrendo com aquele problema na mão, com a mão seca, excluído da sociedade, mas veja que Jesus ele põe aquele homem no meio. A grandeza de Deus hoje nos traz para o meio, nos traz para o centro. O centro da obra de Deus, somos nós, homens, criaturas de Deus, seres humanos. Veja que desde o início da palavra, se nós olharmos no início da Bíblia, na palavra, Deus cria tudo e depois Deus põe-se a mão para criar o homem. Nós olharmos a palavra de Deus vem nos ensinar como nós devemos tratar. Veja que aqui, a grande discussão aqui é no dia do sábado. É a lei do sábado, a lei farisaica, a lei mosaica, que ali no sábado não deveria se fazer muita coisa, deveria se guardar o sábado. Mas, minha querida, meu irmão, minha irmã, não se trata de cumprir, veja que Jesus ali, não se trata de cumprir ou descumprir a lei, mas sim olhar para o necessitado, olhar para aquele homem que está ali sofrendo, olhar aquele homem que está ali excluído, no meio de uma sociedade excluída, E Jesus ainda faz uma pergunta, É permitido fazer o bem ou fazer o mal? Deixar morrer, ou deixar que a vida, trazer-lhe a vida novamente? Mas a lei, muitas vezes olhada ao contrário, uma lei que exclui, uma lei que condena, naquele momento não é observada. Jesus quebra toda essa regra. Então Jesus traz aquele homem para o meio, para colocá-lo no meio de uma sociedade. Jesus não vem condenar a lei, Jesus não vem mudança de lei, mas sim olhar para aquele homem, olhar a necessidade daquele homem. Trazer aquele homem para o meio significa trazer o homem de volta à sociedade. Querido irmão, querida irmã, esta é a grande palavra para nós hoje. Como que nós estamos, diante da nossa sociedade. Olhar para o mais fraco, olhar para o mais excluído, olhar para aqueles que estão às margens do nosso caminho. Traçamos as leis, A gente que muitas vezes, é olhar para a lei, não, a lei de Deus que nós colocamos, não é uma lei para oprimir, não é uma lei, para descartar, uma lei que descarta, que você não é útil. Às vezes aquele homem muitas vezes sofrido, aquele homem que estava com problema na mão ali, não é útil,
Também nós muitas vezes olhamos desta forma: você não serve, né, para o serviço que eu possa estar executando. Mas Jesus olha com compaixão e vê que aquele homem pode dar sentido a outros lugares. Querido irmão, querida irmã, que nós também tenhamos esse olhar de Jesus. Colocar as pessoas no centro, colocar as pessoas no meio, para que possa reavivar, para que possa renascer de novo. Aquele homem, com certeza, aquele homem se sentia excluído, aquele homem, com certeza, não tinha muito, né, o que fazer, porque dentro da lei, né, dentro daquela lei, né, ele já não tinha muito valor, e Jesus assim olha com compaixão. Que nós tenhamos esse olhar de Jesus, que nós tenhamos esse olhar de misericórdia, esse olhar de amor para com o próximo, de olhar com clareza, né, que não apenas uma pessoa, né, que se nós olharmos na nossa sociedade, né, uma pessoa que tem deficiência, uma pessoa que às vezes não tem braço, né, tem problema na mão, ou às vezes até uma pessoa que ela possa também ser para nós de grande avalia, né, de grande ensinamento, de grande vivência, né, ela de certo, de uma forma ou de outra, ela possa também ajudar. E veja que aquele homem, né, ele estava dentro de uma sinagoga, ele estava dentro de uma igreja, né, mas ali também ele não tinha valor. Uma cultura que exclui, uma cultura que muitas vezes impede o outro de fazer até mesmo seus afazeres, até mesmo de olhar, né, com grandeza o amor de Deus e a misericórdia de Deus. Que nós tenhamos, né, esse olhar de Jesus para com o outro, aquele que sofre, né? Quantas e quantas vezes nas nossas comunidades também, né, a gente não vê essas pessoas ali numa cadeira de roda, né, olhar para aquelas pessoas que sofrem, né, e muitas vezes passamos perto, né, e nem damos uma boa noite, um bom dia, não damos um abraço. Às vezes aquela pessoa só precisa de um abraço, de um carinho, de um olhar com mais atenção, né, e às vezes para nós não, nós passamos direto, nós não olhamos com carinho e com amor. Que nós tenhamos hoje esse amor, essa caridade de Jesus, de olhar para o mais necessitado, de olhar para aquele que sofre, às vezes no nosso caminho, né, nas nossas vias, né, não só dentro da igreja, né, mas na nossa via, na nossa caminhada, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, nós tenhamos essa compaixão de trazer aquelas pessoas para o meio, de trazer aquelas pessoas, não só na mão seca, mas às vezes com problema, com a dificuldade, né, nós possamos olhar com carinho e com amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos, em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.